Bom estarmos aqui louvando a Deus. Nós vimos o Salmo dizendo que é bom louvar a Deus, glorificar o seu nome, cantar louvores. Entendido? Louvor é elogio. Então a gente canta louvores a Deus, canta dizendo quem Ele é. Maravilhoso, poderoso, Criador do universo. Tudo o Senhor é eterno. É isso que eles cantam aqui. Ó. Por isso, glória, glória, aleluia ao Senhor. Então, bom estarmos aqui louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa união, irmãos, a gente sabe, eu vivo dizendo aqui e luto por isso há 10 anos, a igreja é retratada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, como uma família. Como uma família. Então, uma família, quando alguém da família está triste, os outros também se entristecem com ele. Quando alguém está alegre, os outros também se alegram com ele. A gente sabe que é assim. Uma família, no mínimo, normal. Se alguém está doente, se alguém está triste, alguém fica triste, todos ficam tristes com ele. Se alguém está alegre, todos se alegram com ele. Passou no vestibular, passou não sei o quê, passou no concurso, todo mundo se alegra. A igreja é para ser assim. Então, Paulo, que foi um dos formadores da igreja, preso em Filipos, e mandou uma carta aos filipenses, aliás, preso em Roma, e mandou uma carta aos filipenses, dizendo: olha, meus filhos, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Eu sei estar preso, eu sei estar solto, eu sei ter fartura, eu sei ter escassez, eu sei estar com fome, eu sei estar de bucho cheio, eu sei estar morrendo de frio, eu sei estar com cobertor. Eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Então esse cântico aqui é feito nisso, para a gente ter alegria com os irmãos em qualquer situação. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada.
realizar. Olha o Heitor cantando. Vamos orar. Jane, você que ainda está aí, vamos orar com Jane, agradecendo e louvando ainda a Deus. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa noite estarmos aqui, Pai, pelo dia de paz, por todos os pais aqui presentes. Senhor, abençoa cada vida aqui nesta noite, Senhor, que a Tua palavra venha adentrar em nossos corações, Pai, que nós possamos também colocá-las em prática, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, nós vamos ler 3 versículos de 2 salmos. Salmo 44, versículo 1. Salmo 44, versículo 1. Salmo 44, versículo 1. Aí abram logo aí, deixem marcado com o dedinho aí também. O Salmo 78, que nós vamos ler os versículos 3 e 4. Esses versículos tratam exatamente do mesmo assunto que nós vamos tratar hoje. Então, Salmo 44, versículo 1. E depois, já deixem aí marcadinho, o 78. Os 78, versículos 3 e 4. Então diz assim, esses versículos, que nós vamos trabalhar com eles hoje. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Aí ele sai narrando aqui na frente o que foi que esses pais contaram, o que foi que Deus fez. Mas eu quero ler só esse primeiro versículo aqui. Nossos pais nos contaram, ó Deus, o que tu fizeste nos dias deles, nossos pais. Lá para trás, 1000 anos antes disso aqui, o salmista está falando, quase. Muito bem, então vamos ver o 78 agora, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, ou aos filhos de Israel, no caso. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aí novamente o salmista sai contando aqui no resto do salmo o que foi que Deus fez, essas maravilhas que ele fez no tempo dos pais, dos antepassados, lá atrás. Então, meus filhos, hoje, como é dito pela sociedade, pela nossa cultura, que é o Dia dos Pais, e nós assumimos e assimilamos isso, então hoje nós temos uma palavra para os pais. Vocês lembram que no Dia das Mães, a gente deu uma palavra às mães, e teve uma irmã que disse, poxa pastor, o senhor só falou das mulheres, não falou dos homens, mas era Dia das Mães. Dia dos pais eu vou falar dos homens. Era Dia das Mães, então eu só falei das mães. Dia dos pais eu falo dos pais. Então, Dia dos Pais, hoje nós temos uma palavra aos pais do sexo masculino. Não é pais, pai e mãe, não. É pais do sexo masculino. Muito bem. Então, repetindo, como hoje nós festejamos o Dia dos Pais, nós vamos aproveitar esses 3 versículos que nós lemos aqui para fazer uma reflexão sobre o nosso papel de pais crentes. Em nossa igrejinha a gente tem poucos pais. Vocês sabem disso, a gente tem menos homem do que mulher aqui. A gente tem poucos pais. Mas mesmo que houvesse só um pai aqui hoje, a gente faria essa mesma reflexão. Essa reflexão seria necessária se houvesse só um pai aqui. Nós sabemos, repito, que esta data é estabelecida apenas com uma finalidade
mercadológica, mercantil. O que interessa é vender. Vender coisa no dia dos pais. Filhos como presente para os pais. Ela é simplesmente uma data mercantil, própria do capitalismo consumista. Mas mesmo assim, considerando essa nossa cultura capitalista, nós ocidentais somos capitalistas por excelência, não podemos desperdiçar uma oportunidade como esta, uma oportunidade cultural tão forte, não podemos deixar de desperdiçar uma oportunidade para lembrar a nossa responsabilidade de pais, especialmente quando lembramos que fazemos parte de uma aliança eterna e que devemos ser fiéis a esta aliança na qual o Senhor Deus nos incluiu pela sua graça. Ora, irmãos, se realmente fomos incluídos na aliança de Deus, aliança eterna, sabemos que temos a responsabilidade intransferível, estou falando com os pais homens, intransferível de ensiná-la aos nossos filhos. A partir da nossa experiência com Deus, a partir da nossa conversão, nós temos obrigação de ensinar aos nossos filhos o que foi que aconteceu conosco, se é que fomos salvos. Por isso que eu luto tanto aqui com isso. Se é que nós fomos salvos, nunca deixaremos de contar isso aos nossos filhos, de manhã, de tarde e de noite, em todas as oportunidades. Afinal de contas, fomos incluídos numa aliança eterna, pelo Deus eterno, pela sua graça. Eu não vou ensinar isso ao meu filho? Como? Como eu não vou ensinar isso ao meu filho? E essa responsabilidade é dos pais homens. As esposas são suas auxiliadoras nesse processo. Temos que narrar aos nossos filhos os grandes feitos de Deus ao seu povo eleito, como lemos aqui. Nossos pais nos contaram, o salmista está dizendo, nossos pais nos contaram o que Deus fez, as maravilhas que Ele fez. Nossos pais nos contaram. E aí, esses meninos da nossa igreja, quando ficarem grandes, eles vão poder isso? Eles vão poder dizer isso? Nossos pais nos contaram, nossos pais nos ensinaram. Eles vão poder dizer isso? Ou vai estar tudo afastado da igreja, exatamente porque não tiveram o ensinamento dos pais. Pais homens, insisto. Então nós temos que narrar esses grandes feitos. Devemos contar-lhes os louvores de Deus. E o seu poder. E as maravilhas que fez. Desde lá de Adão. Passando por Noé, Abraão, Moisés. Temos que contar. E como eu falei para a professora das criancinhas hoje lá, não esqueça, minha filha, sempre que você estiver contando qualquer historinha dessa, começando com Adão, aquele do barro, passando por Noé, aquele da arca, Davi, o que matou Golias, o que for, não esqueça de dizer para essas criancinhas que tudo isso era para chegar a Jesus. O que importa na Bíblia é Jesus. O resto é tudo figuração. Então nós temos que contar, irmãos, desde o princípio, para os nossos filhos. E aqui começa a nossa reflexão. Será que nós, pais do sexo masculino, eu insisto, a quem se destina essa palavra? Hoje é uma palavra aos pais, embora as mães como auxiliadoras fazem parte do processo. É aos pais que pesa a responsabilidade diante de Deus, porque foi aos homens que Deus deu essa responsabilidade. Independentemente das leis do nosso país, importa obedecer a Deus ou aos homens? Será que nós temos agido assim, ensinando aos nossos filhos? Será que o que ouvimos dos nossos pais, sejam esses pais biológicos, caso tenhamos nascido na igreja, sejam pais na fé, aqueles que nos pregaram o Evangelho e nos discipularam, será que nós estamos agindo assim? Com respeito às maravilhas de Deus que nós aprendemos dos nossos pais, repito, sejam pais biológicos ou pais na fé. Será que nós estamos repassando isso para os nossos filhos? Tintim por tintim.
Em todas as oportunidades que a gente tem de ensinar esses meninos, eu insisto em dizer para vocês, esses meninos nascem pecadores. Não há como ser diferente disso. E enquanto eles não forem convertidos pelo Espírito Santo, eles já nascem inimigos de Deus. E os pais têm que ensinar a eles o tempo inteiro, para que eles sejam criados nessa cultura bíblica, até que Deus os converta. Isso aí é uma prerrogativa exclusiva de Deus. O pai não é responsável pela salvação de filho, mas pelo ensino é. Pelo ensino é. E mais, essa responsabilidade é indelegável. Esse negócio de dizer, mulher, tu cuida disso aí, negativo. Negativo. Então, meus filhos, será que temos contado incansavelmente aos nossos filhos as maravilhas que Deus fez ao longo da história, como Ele nos deixou revelado na palavra de Deus? Quantas vezes ao dia temos dedicado tempo para contar aos nossos filhos como Deus foi gracioso com Adão e Eva, que desobedeceram, desonraram o Senhor, e mesmo assim Deus lhes preservou a vida, e mais, prometeu-lhes um redentor. A semente da mulher virá a pisar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Será que nós começamos a ensinar aos nossos filhos quem é Jesus desde aí? Quem é o nosso Salvador desde aí, Adão e Eva? Será que nós temos contado aos nossos filhos que Deus foi misericordioso ao preservar a raça humana, mesmo quando decidiu extinguir com ela, com tudo, todo mundo perverso? O pecado se espalhou de tal forma que Deus disse, eu vou acabar com tudo. Mas foi misericordioso e escolheu Noé com sua família, deu-lhe instruções para fazer uma arca, preservou os animais para que ele reiniciasse a criação a partir de uma semente que Deus já lhe deu. Será que a gente ensina isso? Lembrando que esse Noé, naquela arca, foi para reiniciar a criação da humanidade até chegar o Messias. Insisto, tudo que se falar na Bíblia tem que ser direcionado a Jesus. No nosso ensino aos nossos filhos. Será que nós temos contado sobre a soberania de Deus ao escolher Abraão, um sujeito como outro qualquer? Simplesmente Deus escolheu Abraão. Pronto. Que nem escolheu Noé também. Não é porque ele era bom, não. É porque Deus escolheu. E se ele era bom, foi porque Deus o fez bom. Exatamente para isso. Então Deus escolheu Abraão soberanamente. Descendente de Sem, um dos filhos de Noé. É por isso que é chamado semita Abraão. Semita quer dizer aquele que é descendente de Sem, um dos filhos de Noé. O semita Abraão, Deus chamou esse semita. Fez-lhe promessas. Farei de ti uma grande nação. Deu-lhe uma terra. E disse, da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse da tua descendência, ele estava se referindo a Jesus. Paulo diz isso lá em Gálatas. Estava se referindo ao Redentor, que ele prometeu lá para Eva. O Redentor que viria através de Noé. Que dos 100 filhos de Noé veio o semita Abraão. E de Abraão Deus fez uma grande nação. E dessa grande nação viria o Redentor, Jesus. Da descendência de Jacó, neto de Abraão. Da descendência de Judá, filho de Jacó, Israel. Da descendência de Davi. Dessa mesma linhagem genealógica. Pois é, tudo é em Jesus. Nós temos ensinado isso aos nossos filhos, essas maravilhas que Deus fez. Sempre mostrando aos nossos filhos quem é Jesus, quem é o nosso Redentor, quem foi o Criador, que foi Ele mesmo também. Será, irmãos, que nós explicamos aos nossos filhos detalhadamente todas estas promessas que começou em Abraão, passou por Isaac, o filho da promessa. Lembrem, Abraão teve outro filho antes, Ismael. Não era esse o filho da promessa era Isaac. Deus escolhe o que Ele quer, soberanamente. Por que Ele não escolheu Ismael? Porque Ele não quis, Ele queria Isaac.
Isaac teve 2 filhos, ele escolheu Jacó. Por que ele não escolheu Esaú? Porque ele não quis. Ele escolheu Isaac e Jacó, pronto. E ele disse isso, eu escolhi porque eu quis. Moisés. Por que ele escolheu Moisés? Porque ele quis. Quem era Moisés? Se a gente for observar direitinho. Um hebreu criado como príncipe egípcio, filho adotado da princesa, e que depois matou lá um egípcio, fugiu, foi-se embora, pronto. Fugiu, foi embora. Com medo de ser morto, fugiu, foi embora. Estava muito bem lá morando, já há 40 anos, com o sogro dele lá no meio do sei onde, Midian, sei lá. Aí Deus foi buscá-lo. Eu quero você, para libertar meu povo. Deus escolhe quem Ele quer. E nós temos que explicar isso aos nossos filhos. Que todas as promessas que Deus fez, envolvendo essas pessoas que eu digo que são simples figurantes para chegar a Jesus, todas essas promessas alcançaram o seu cumprimento em Jesus Cristo, o Filho de Maria, o nosso Salvador. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Nem tinha nascido ainda o Messias, mas já havia a promessa. E o salmista sabia disso. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram. Nossos pais nos contaram o que outrora Deus fez em seus dias. Salmo 44:1. O que ouvimos e aprendemos com os nossos pais, nós contaremos aos filhos, para que os filhos contem aos filhos dele, de forma que as maravilhas de Deus se perpetuem no conhecimento de geração em geração. É isso. E essa responsabilidade é dos pais do sexo masculino. Queridos pais, essa afirmação do salmista aqui em 2 salmos diferentes é verdade nas nossas vidas? Como eu vivo dizendo aqui na igreja, sem medo de dizer, não é. Não é verdade. Pouquíssimos pais aqui na nossa igreja, depois de tanto eu insistir, já dedicam algum tempinho, desse tantinho assim pelo menos, mas já dedicam, já é um sucesso, louvado seja Deus. Já dedicam algum tempinho para ler a Bíblia com seus filhos e conversar com seus filhos sobre esse assunto. Alguns, 2, 3, já fazem isso. Mas o resto continua sem fazer qualquer coisa, mesmo ouvindo eu falar isso aqui há tanto tempo. Ouvimos, ó Deus, o que nossos pais contaram. E nós vamos contar aos nossos filhos, para que eles contem a seus filhos. Queridos pais, quando contamos aos nossos filhos as maravilhas que Deus fez no curso da história, em cumprimento às promessas que Ele fez a partir de Abraão, em Abraão Ele começou a organizar a sua promessa, o povo que Ele criou, para que desse povo viesse o Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente, o Jesus, filho de Maria. Então foi em Abraão que Ele começou a organizar essa história para entender bem direitinho. Então quando nós contamos isso, temos a oportunidade de contar aos nossos filhos sobre a soberania de Deus, que escolhe quem Ele quer, independentemente do sujeito. Ele escolhe quem Ele quer. Então aquele que Ele escolheu, Ele vai fazer o que Ele quiser, nele e através dele. Não é porque o cara é bom. Ele escolheu quem Ele quis, aí aquele que Ele escolheu, Ele vai trabalhar nele e através dele. Temos oportunidade, quando contamos essas histórias aos nossos filhos, de mostrar o poder de Deus em fazer tudo o que Ele quer, em quem quer, quando quer, do jeito que quiser. Temos oportunidade de mostrar aos nossos filhos quem é Deus. Para o menino não se criar só sabendo que Deus é esse Deus, se Deus quiser. Não, Deus não sei o quê, Deus me disse isso, Deus me disse não sei o quê, Deus não sei o quê. É brincadeira. Eu vi agora nas Olimpíadas, um goleiro aí, sei lá quem, que a Globo
sempre faz, vai na casa da mãe do camarada lá, vê o pessoal está assistindo o jogo lá. Aí teve uma hora lá que a mãe do camarada disse, olha, aconteceu tudo do jeito que Deus me revelou. Quer dizer, Deus revelou para a mulher até que ia ser um jogo de futebol. Quer dizer, esse povo é louco, esse povo não sabe quem é Deus. Tem a menor noção de quem é Deus. Aí quando terminou, que o repórter estava indo embora, ela falou, não sei o que, em nome de Jesus. E pronto, isso pensa que é crente. Por esse palavreado, essa pessoa pensa que é crente. Então, nossos filhos não podem ser criados desse jeito. Nós temos que ensinar quem é o Deus da Bíblia. O que é que ele faz? Como ele diz aqui, nossos pais nos ensinaram o que tu fizeste. Ensino, profecia, qualquer coisa, tem que ser histórica. Ela tem que ter base na Bíblia. Não é do jeito que eu quero, que eu penso, que eu acho, que eu sinto. Não, eu sei. Está escrito aqui. Temos que mostrar a sua graça, como Deus é gracioso ao tratar com homens pecadores que só merecem a sua ira, o seu ódio, o seu juízo. Mas Ele é gracioso. Miseráveis pecadores, a quem Ele mostra a sua misericórdia. E a sua sabedoria em conduzir esse mundo desgraçado, amaldiçoado por Ele mesmo, em conduzir esse mundo desse jeito, através de pessoas que Ele mesmo escolhe, Ele mesmo capacita, Ele mesmo dirige, com sabedoria, com poder, com graça, com misericórdia. Temos que mostrar isso aos nossos filhos. Quando contamos aos nossos filhos as maravilhas que Deus fez no curso da história em cumprimento às promessas feitas a Abraão, temos oportunidade de mostrar-lhes os acertos do povo de Israel, os pecados do povo de Israel, pecados muito maiores do que acertos, em muito maior quantidade do que acertos, pelo que a ira do Senhor se manifestou sobre eles. Precisamos mostrar isso aos nossos filhos. Era o povo eleito de Deus, mas Ele derramou a sua ira sobre eles, acabou com eles, como Ele prometeu. Deixou só o remanescente, que Ele escolheu. Quando contamos aos nossos filhos estas coisas, temos condição de ensinar-lhes e mostrar-lhes para que eles aprendam a andar de acordo com os decretos de Deus, com os mandamentos de Deus, e evitem a todo custo, com todo esforço, fortalecidos no poder do próprio Deus, evitem o pecado que ira o Deus Santíssimo. Nós temos condição, através de contar essas histórias aos nossos filhos, de ensinar isso a eles. A justiça e o juízo de Deus se abatem sobre aqueles que desonram a santidade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Aí, nesta mesma circunstância, nós temos condição de ensinar aos nossos filhos como Deus é gracioso, como Ele é perdoador, como Ele é misericordioso com miseráveis pecadores. E Ele perdoa aqueles que se arrependem. Só. Quando contamos aos nossos filhos as maravilhas que Deus fez no curso da história, em cumprimento às promessas feitas a Abraão, temos oportunidade de mostrar-lhes as orações dos santos de Deus, clamando pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, esses santos que lideravam o povo. Senhor, tem misericórdia desse teu povo. É um povo miserável, mas tem misericórdia. Moisés, Senhor, tem misericórdia desse povo. E Deus disse a Moisés, sai daí, Moisés, eu vou matar tudo. E não, meu Senhor, não faça isso não. Tem misericórdia do seu povo. O que é que vão dizer do teu grande nome? Então nós temos condição de ensinar aos nossos filhos essas coisas. O que é ser fiel a Deus? Quais as consequências disso? O que é ser infiel a Deus? Quais as consequências terríveis disso? As orações dos santos, Moisés, Josué, os profetas, Daniel,
Neemias, você vê as orações desses homens clamando a Deus por um povo pecador. Nós pecamos, Senhor Deus. Nossos pais pecaram, nossos reis pecaram, nossos juízes pecaram. Tem misericórdia de nós. O povo estava perecendo, Deus mesmo estava acabando com eles por causa do seu pecado, conforme ele tinha prometido lá na lei. Ele não disse que ia acontecer isso, pois estava acontecendo. Então nós temos a oportunidade de ensinar aos nossos filhos essa fidelidade de Deus. Não essa fidelidade fajuta ensinada pelas igrejas. Deus só é fiel quando arranja emprego para mim. Quando ele tira emprego também. Deus só é fiel quando ele me cura uma doença. Quando ele não cura também. Mas só ensinam um lado. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos quem é o Deus da Bíblia. Como é que ele age ao longo da história. O que ele fez ao longo da história está aqui. 4.000 anos de história, pelo menos, contado aqui. 4.000 anos. Não são 4 dias, não. Nem 4 meses. Deus não muda. Como ele mesmo diz, eu já preguei aqui sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele age do mesmo jeito o tempo todo. E ele disse como é que ele ia agir. Está escrito aqui também. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Não podemos fazer de conta que somos crentes só porque estamos vindo para a igreja. Eu tenho insistido em dizer para vocês aqui, o pessoal que vai para o terreiro de Macumba, que fica bem ali 2 ruas daqui, também vai para a igreja, que é a igreja deles. Eles vão regularmente para lá e estão crentes que estão certos, com os santos deles lá. As velhinhas Carola do terço estão crentes que está tudo certo com ela. Maria está abençoando elas e está mesmo. Não é Maria não, é Deus. Mas elas pensam que é Maria. Elas não oraram para Maria? Então foi Maria que me abençoou. Foi não, foi Deus. Então pronto, vai todo mundo para o céu. Se quem está na igreja protestante, evangélica, dita evangélica, acha que ele está certo, vai para o céu, o macumbeiro também acha, o bruxo também acha, a velhinha Carola católica também acha, o espírito também acha, todo mundo acha isso. Tudo do mesmo jeito. Qual é a diferença de um para o outro? Quem é realmente crente. Quem realmente segue a Bíblia. É só essa diferença. Dizer que é crente fazer parte de uma igreja, isso todo mundo faz. Não tem nenhuma novidade nisso, não. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem é o Deus da Bíblia e não esse Deus das igrejas. Isso não é o Deus da Bíblia. As igrejas, na sua grande maioria, quase 100%, de qualquer denominação, inclusive a nossa, há ensinamentos errados. Não é o Deus da Bíblia, é o Deus da cabeça do pastor. É o Deus que ele sabe que as pessoas querem ouvir. Ontem um pastor me visitou lá em casa. Um pastor de uma outra denominação. E ele começou a conversar comigo. O senhor conhece pastor tal? Não. O senhor conhece pastor tal? Conheço. Ah, ele é muito bom. Ele é não sei o quê. Porque ele não conhece pastor tal? Conheço. Eita, esse é melhor ainda. Rapaz, aquele camarada e tal. Eu disse, meu querido colega pastor, esses caras que você falou agora aí são todos falsos pastores. O que eles ensinam é coisa da cabeça deles. É coisa da ciência deles, psicologia, sociologia e tudo quanto é gia. Ele não está ensinando Deus, ele não está ensinando a Bíblia, ele está dizendo coisa da cabeça dele. Então isso aí qualquer psicólogo faz, qualquer sociólogo faz. Veja pastor fulano de tal da sua denominação, veja pastor fulano de tal da sua denominação, siga esses pastores, que aí você vai ouvir o ensinamento correto da sua denominação. Siga esses aí. E esses você vai ver pastor ensinando a Bíblia. Ele não vai estar dizendo o que ele acha, ele não vai estar dizendo nada da cabeça dele. Ele não quer agradar ninguém, ele quer ensinar a Bíblia. Ouça esses. Normalmente o cara não quer, ele também quer ouvir, ele quer aprender com aqueles que manipulam plateia. Para ele poder também ter uma plateia. Porque quem ensina a Bíblia corretamente jamais terá plateia. Jamais. Porque não agrada. A Bíblia é a verdade que está sendo dita para pecadores mentirosos. Então eles não querem. Eu quero ver a mentira também. Ou seja, a Bíblia só interessa para quem realmente é crente. Para quem realmente é salvo. Quem não é, ele vai manipular a Bíblia. Ele vai fazer uma leitura intimista de versículos que me agradam. Tanto que ele marca na Bíblia, aqueles versículos que agradam, ele é tudo marcado na Bíblia.
Aqueles que são favoráveis a ele, é tudo marcado na Bíblia. Só que ele não percebe que esse favorável a ele está totalmente fora do contexto. Vai ler qual é o contexto que está escrito ali, que Deus foi favorável àquele camarada. Qual é o contexto? Não é o seu contexto. Então não serve para você esse versículo. Mas a pessoa pensa que serve. Ela pensa que está uma maravilha para ela isso. Então preste atenção, irmãos. Prestem atenção. Nós temos que ensinar os nossos filhos quem é Deus, o Deus da Bíblia, e não o Deus das igrejas. O Deus da Bíblia. Obviamente, as igrejas que eu falo, são igrejas falsas. Em momentos preciosos, como estes, em que contamos aos nossos filhos, em que reunimos nossos filhos em casa para estudar a Bíblia, para tratar da Bíblia, mostrar-lhes as maravilhas de Deus, sejam elas favoráveis ao povo, sejam contrárias ao povo. Deus fez maravilhas tremendas. Deus mesmo levanta uma nação, dá poder a essa nação, para que essa nação destrua o próprio povo dele. Pois isso é uma maravilha também. Então, nestes momentos, queridos, que nós tivemos ensinando isso aos nossos filhos, nós temos a oportunidade de orar por eles, orar com eles, ensinar eles, inclusive, como orar. Qual é o sentido da oração? Para que é essa oração? Não essa palhaçada que a gente vê em reuniões de oração, em tudo quanto é igreja. Uma palhaçada, manipulação do emocional de pessoas, como Paulo diz, principalmente mulherzinhas cheias de paixões, que aprendem e nunca chegam ao conhecimento de Deus. Está escrito na Bíblia isso. Por que reunião de oração só tem mulher quase? Por causa disso. Como Paulo disse, a mulherzinha cheia de paixões. Eu quero isso, eu quero o marido que me deixou, é o filho não sei o quê. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que esse desmantelo na sua casa? Isso é juízo de Deus na sua vida. Então tem que ensinar os nossos filhos quem é Deus. O que é que acontece? Por que está acontecendo essas coisas? Lembram de Jó? Orava por seus filhos, orava com eles, por eles, todo dia. Até quando eles iam dar uma festa de aniversário, na casa de um deles, convidavam todos os outros, inclusive as irmãs. Iam se reunir no aniversário de algum deles lá, faziam uma festa. E essas festas, todas as festas dos israelitas, se bebe muito vinho. Então, Jó, preocupado com a possibilidade desses filhos passarem do limite no vinho lá na casa deles, já orava a Deus pedindo perdão por pecados que eles poderiam vir a cometer nessas festas dele. Olha só o que é um pai preocupado com seus filhos, que ele já havia ensinado. Mas mesmo assim, a festa lá tem muito vinho, então eles podem passar do ponto. Deixa eu orar para Deus ter misericórdia deles e tratá-los com graça. Nós temos que mostrar a nossos filhos, irmãos, o quanto nós estamos empenhados em ser fiéis à aliança do Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o meu Deus e o Deus dos meus filhos. Eu tenho que ensinar isso para eles. E isso é o pai homem. Não são os pais. É o pai homem o responsável por isso. A sua esposa é corresponsável. Se o pai não tiver essa responsabilidade, a mulher não pode ter sozinha. Não pode. Ela não consegue. Eu tenho dito a vocês aqui, irmãos, quando falei sobre as mulheres. A mulher que é a líder da sua casa é uma maldição. Atenção, escutem aí. A mulher que é a líder da sua casa é uma maldição. Maldição de Deus. Porque a liderança da casa Deus deu foi ao homem. Então, se esse homem não exerce a sua liderança, ele é o responsável pela maldição da sua casa. Porque se ele não exerce, a mulher vai exercer. Claro, alguém tem que dirigir essa casa. Se o homem não dirige a sua casa, a mulher vai dirigir.
pois é maldição. E essa maldição vem do céu, é de Deus, não é do diabo não. Deus mandou o homem ser o líder da sua casa, não foi a mulher não. É ele o responsável pelo ensino dos filhos, como eu estou dizendo aqui. Se ele não fizer isso, ainda que a mulher tente, ela não vai conseguir, e se conseguir, vai dar tudo errado no futuro. Eu tenho um caso que Margarete conhece muito bem, até porque são parentes dela. Lá no Amazonas. O marido não assumia nada. A mulher era o homem da casa, a líder. Quem determinava tudo, quem fazia tudo. Ensinou os filhos tudo ali. Parecia um sargentão dentro de casa, era quem mandava tudo, organizava. Os filhos eram os primeiros na classe do colégio. Ela exigia tudo certo. Todos se formaram em medicina. Viraram médicos, inclusive conhecidos em Manaus. Todos se suicidaram. Terrível na família. Fulano se suicidou. Por quê? Ninguém sabe. Eu sei porque eles se suicidaram. Por causa da criação que eles tiveram, que não foi o pai. Pouco tempo depois, outra se suicidou, médica também. Que foi isso? Eu sei o que foi. Eu sei o que foi. Aqui na nossa igrejinha, logo que eu cheguei aqui, tinha uma família que eu conhecia, mesmo antes de chegar aqui. Que a líder da casa foi a mulher. General dentro de casa, porque o marido era um omisso. Todos os filhos eram um desmantelo a família futuramente. Um deixou a mulher deixou o outro, 3 filhos, um cada homem, todos. É isso. Sabe de quem vem essa maldição? De Deus. Não é do diabo, não. O diabo operou a maldição, mas ela veio de Deus, não cumpriram o que Deus mandou. Não cumpriram o que Deus mandou. E isso é responsabilidade do marido. Quando ele se omite, a mulher assume, vai dar desmantelo, não tem quem empate. Porque quem vai fazer dar desmantelo é Deus. Queridos pais, prestem atenção. Prestem atenção. Nós temos que ensinar nossos filhos, nessa oportunidade de orar com eles, orar por eles. Nessa prática requerida pelo salmista, como ele diz aqui, o que ouvimos dos nossos pais, nós ensinaremos aos nossos filhos. Temos ouvido, Senhor, o que nossos pais nos ensinaram, sobre as maravilhas que tu fizeste no tempo deles, 1000 anos atrás. Travessia do Mar Vermelho. Ela disse que ele estava falando de tudo que Deus fez por eles. Como o Senhor colocou nossos pais na terra prometida. Ela disse que ele estava falando. Como o Senhor castigou os nossos pais quando eles desonraram o Senhor. É disso que ele está falando. Que maravilha! A terra se abriu e Coré entrou com família, com tudo. Isso é uma maravilha, mas foi um juízo. Não é só bênção que ele está falando aqui, não. Ele está falando das maravilhas que Deus fez. Inclusive essa, de abrir o chão e entrar um clã inteiro. Porque desonraram a Deus. É as maravilhas de fazer Miriam ficar leprosa, porque falou mal de Moisés. Tudo isso eles sabiam. Isso é maravilha. Mas não, quando a gente só conta aquilo que nos agrada. A bênção que nos agrada. Isso aí que também é bênção para corrigir, é ensinamento de Deus, é didático. Isso aí que não conta. Essa parte aí, isso aí é do diabo. É de Deus. Então, se queremos ensinar nossos filhos, temos que ensinar nossos filhos o Deus da Bíblia. E não o Deus Papai Noel. Nessa prática, através do nosso ensino diligente, pelo nosso exemplo, porque dizer e não fazer é pior ainda. O nosso exemplo de seriedade, de responsabilidade no trato com um assunto que é eterno. Eu não estou tratando de coisas culturais com meu filho. Eu não estou tratando de ele ser um bom cidadão, não é isso. Isso é apenas consequência de eu ensinar para ele quem é Deus. O que é que Deus requer de nós? Isso é coisa eterna. Eu estou tratando de céu e de inferno, de vida e de morte. Eu luto tanto com vocês aqui com isso.
estamos ensinando para eles a graça de Deus. E essa graça se manifesta inclusive no juízo também. Quando ensinamos isso aos nossos filhos e testemunhamos para eles a nossa responsabilidade, a nossa seriedade com a aliança de Deus. Quando mostramos a ele o quanto nós estamos empenhados em que eles sejam fiéis a Deus, o Deus que é fiel a Ele mesmo, fiel à sua palavra. Então nós estamos mostrando aos nossos filhos que eles precisam ser fiéis a essa aliança do Deus eterno. O Deus que nos dá tudo a começar da vida. Um irmão um dia, agora há pouco tempo, dizendo que era muito grato ao pai dele pelo dom da vida. E depois pode deixar de ser grato. Pode deixar de ser grato ao seu pai, que o seu pai não tem esse dom. O dom da vida pertence a Deus. Não foi o seu pai que lhe deu vida. Irmão, crente, agradecendo ao meu pai pelo dom da vida. Quem disse que seu pai tem esse dom? O dom da vida é de Deus, não é do seu pai. Aliás, eu sempre ouvi as mães acharem que fui eu que te botei no mundo. Tu botou ninguém no mundo, rapaz? Todo mundo foi Deus. Eu falei isso aqui quando eu tratei do assunto para as mães. A mãe normalmente acha que fui eu que dei vida. Pense. Eu falei isso aqui quando eu falei das mulheres. Não foi você que não deu vida a ninguém. Quem deu vida foi Deus. Foi apenas através de você. Então nós temos que ensinar corretamente aos nossos filhos essa aliança. Para quê? Para que eles, uma vez que aprenderam isso e viveram junto conosco, vivenciaram conosco a seriedade dessa aliança, para que eles ensinem aos seus filhos. De forma que esse conhecimento passe de geração a geração. Isso é uma responsabilidade do pai. Se o filho não aprender, ele não vai ensinar aos seus filhos. E você vai levar essa culpa. Tanto dos filhos como dos filhos e por diante. Se foi você que quebrou a corrente, por exemplo. Olha, irmãos, como essa reflexão é necessária e como eu insisto nesse assunto aqui. Eu sei que é chato, sei que é chato. Já houve quem reclamasse, mas pastor, presta atenção, pastor, o senhor está insistindo, por que você não aprende? Eu já disse aqui para vocês, eu li um livro que o escritor lá dizia que, não sei se foi ele mesmo, ou um determinado pastor, chegou numa igreja, primeira pregação do pastor na igreja, pronto. Pregação de admoestação, exortação. No outro domingo, de novo, a mesma pregação. No outro domingo, de novo, a mesma pregação. Aí um jovem acha que sabe mais que todo mundo e tem mais coragem que todo mundo. Aí chegou o pastor, quando é que o senhor vai parar de repetir essa pregação? Ele disse, quando você obedecer. Pronto, bonito para a cara do jovem. Quando você obedecer, aí eu mudo a pregação. Por enquanto eu estou vendo que você nunca mudou. Então eu vou repetir a pregação aqui até você mudar. Eu não vejo mudança de ensino na Bíblia. O ensino da Bíblia é um só. Desde o início até o fim. Então de onde vem essas pregações maravilhosas? Da cabeça do pregador. Isso é maldição. Isso é engano. Então, meus filhos, eu insisto com vocês aqui. Como eu tenho admoestado os que não estão fazendo. Como eu tenho exortado, encorajado constantemente ao longo dos anos. Já disse isso aqui, vou dizer de novo. Se há pais aqui que não estão fazendo isso, e eu sei que há. Irmãos, ainda é tempo. Ainda é tempo. Quem tem um filho com 12, 13 anos e nunca tomou essa providência com os seus filhos, provavelmente você, mesmo que você mude agora, mesmo que você se arrependa agora, você já vai ter problema o resto da sua vida. Porque negligenciou esse ensino nos 12 primeiros anos do seu filho. Mas Deus vai honrar e vai lhe abençoar, vai lhe ajudar. Mas que você ainda vai ter problema o resto da vida? Vai.
Você vai colher a plantação desses 12 anos, 13 anos, 14 anos de negligência e de infidelidade com a aliança de Deus. Pode ter certeza. E quem vai fazer isso é Deus. Não é o diabo, não. Ele até usa o diabo para fazer isso, mas quem faz é Deus. Hoje eu disse isso para minha filha, que ligou para mim. Pai, feliz dia dos pais. Eu sei que o senhor não tem motivo nenhum para estar alegre nesse dia dos pais. Digo, tenho mesmo não, minha filha. Tenho mesmo não. Você está fora da igreja. Seu filho tem 2 anos e pouco, nunca pisou numa igreja. Então não tem motivo nenhum de estar alegre. Preste atenção, minha filha, mude, ainda é tempo. Não me meto na sua vida, mas como foi você que tocou nesse assunto, então não tem motivo para estar alegre mesmo, não. Então, meus filhos, se há algum pai, eu sei que há, mude, arrependa-se, peça perdão a Deus, peça perdão aos seus filhos, à sua mulher, e mude. Ainda é tempo de reconsiderar a sua conduta. Ainda é tempo de reconsiderar a sua responsabilidade com a aliança de Deus, com o destino eterno dos seus filhos. Não é você que vai salvá-lo, mas você vai ensinar a ele como Deus mandou, desde que Deus resolve o resto. Ainda é tempo de pedir perdão a Deus, repito, peça perdão à sua esposa, peça perdão aos seus filhos e mude. E passe a contar-lhes o que você ouviu de seus pais, sejam pais biológicos, sejam pais espirituais, o que você tem ouvido do pastor. Conte aos seus filhos o que é que a Bíblia diz sobre Deus. Conte aos seus filhos sobre a aliança de Deus. E as maravilhas que Deus fez pelo seu poder. E como é bom que ao lembrar essas maravilhas para o seu filho, obrigatoriamente você vai lembrar-lhes sobre o perdão. Esse perdão que você está pedindo para ele. Meu filho, me perdoe. Minha mulher, me perdoe. E esse perdão que eu estou lhe pedindo, meus filhos e minha mulher, é com base no perdão de Deus. É com base no perdão de Deus. O perdão que é garantido a todo aquele que se arrepende. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade e de toda injustiça. 1 João 1,9. Mostre isso para o seu filho, a sua mulher, quando estiver pedindo perdão a eles. Eu estou pedindo perdão com base nisso aqui, ó. E mude. Nunca esqueça disso. Quando pedir perdão aos seus filhos, lembre que a base desse pedido de perdão é o perdão de Deus. Dia dos Pais. Normalmente essas datas festivas, a pregação é uma pregação também festiva. Por quê? Porque o falso pastor que está aqui não é uma festa. Então como é que eu vou fazer uma pregação dessa? Quem é o pastor que vai fazer uma pregação dessa? Normalmente Dia das Mães é uma pregação lá na mulher virtuosa de provérbio. Eu ouvi quantas vezes na minha vida, dentro da igreja, 62 anos vou fazer agora dia 15 do mês que vem, aliás de outubro. Todas as vezes que eu ouvi pregações no Dia das Mães, na minha vida de crente, é enchendo a bola das mães. Nunca ouvi uma pregação chamando as mães a sua responsabilidade. Pregação Dia dos Pais, é enchendo a bola dos pais. Afinal de contas, é um dia festivo. Jantar dos pais depois da pregação, então tem que ser uma pregação bacana.
Como eu não tenho essa pretensão de agradar ninguém, então eu prego o que eu meditei, o que eu trabalhei, estudei e orei. Dia dos Pais, data mercantilizada pela cultura capitalista do consumo desenfreado, presente para os pais, mas não podemos perder a oportunidade. Este dia memorável, Dia dos Pais, também é dia de lembrar o compromisso que temos com Deus, com a sua aliança, com os nossos filhos que são filhos da aliança, compromisso de que os criaremos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, Efésios 6, criai os vossos filhos no temor, na admoestação, na disciplina do Senhor. Deuteronômio, lá no início, ouve Israel, capítulo 6, 4, 5, 6, estas palavras estarão no teu coração, ou seja, você está na aliança com Deus. Portanto, você vai ensinar os seus filhos de manhã, de tarde e de noite, ao levantar, ao deitar, comendo, andando, tomando banho, o que for. Esse é o ensinamento, irmão. Nós temos feito isso? Não. Podem ter certeza, vão colher maldição que vem de Deus, não é do diabo, não. Eu disse para minha filha hoje, sabe como é que o juízo de Deus vai cair sobre vocês? No seu filho. Vocês não estão criando um menino fora da igreja? Pois ele vai dar muito trabalho para vocês. Isso não é praga, não. É o que a Bíblia diz. Não joguei praga para minha filha, não. Isso é o que a Bíblia diz. Irmãos, ou nós tratamos a salvação como coisa séria, ou nós tratamos Deus como aquele que é Senhor da vida e da morte, da salvação e da condenação, do céu e do inferno. Ou nós entendemos isso e tratamos as coisas desse jeito, com essa seriedade, com essa gravidade, ou então nós não somos crentes. Nós somos só religiosos. Como os religiosos de qualquer uma religião. Isso é questão de vida ou morte. E vida ou morte eternas. Portanto, façamos uma autoanálise. Façamos uma autoanálise. E caso sejamos achados em falta diante de Deus e de nossos filhos e de nossas esposas, homens, a mensagem de hoje é uma palavra aos pais do sexo masculino. Hoje, Dia dos Pais, dia de pensar nisso. O que é que eu tenho feito com o pai? Eu tenho agido como Deus mandou? Eu tenho exercido meu papel dentro da minha casa como líder que Deus mandou? Eu tenho proporcionado o bem-estar geral para minha mulher, para que ela, junto comigo, como minha ajudadora, agora nós dois proporcionemos o bem-estar geral aos nossos filhos, dentro do ensinamento da aliança de Deus. Temos que fazer assim, irmãos, essa reflexão, essa autorreflexão, autoanálise. E esse Dia dos Pais, mesmo sendo uma data mercantilizada, pode e deve ser usada como uma data de reconciliação. Uma data de reconsideração da nossa fidelidade com a aliança, fidelidade com o Deus da aliança e com a aliança de Deus, fidelidade com os nossos cônjuges e esposas, fidelidade com os nossos filhos, no ensino da palavra de Deus, do jeito que Ele mandou. A fim de que as nossas casas, as nossas famílias, sejam um modelo de testemunho
do Senhor Deus e da salvação maravilhosa que há em Cristo Jesus, para louvor da sua glória. Amém.